Ora viva, muito bem-vindos a mais um Magazine Verde. No centro da nossa conversa de hoje estará uma atividade que envolve cada vez mais adeptos em todo o mundo, em que o potencial dos Açores é verdadeiramente grande. Estou a falar-lhe da observação de aves no arquipélago, ganha muitos adeptos, muito por força das suas características ímpares que o arquipélago dispõe e apresenta até a nível europeu. Vamos tentar perceber no programa de hoje porque é que os Açores têm registado um interesse crescente neste domínio, que de resto apresenta ganhos evidentes, que importa não descurar com vista a um desenvolvimento sustentável. É convidado do Magazine Verde de hoje, Joaquim Teodósio, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Muito obrigado, Joaquim, por ter vindo e por nos fazer companhia ao longo deste Magazine Verde. Não há dúvidas, de facto, que os Açores apresentam condições únicas para a observação de aves. Sim, isso é sem dúvida uma verdade. Cada vez mais existe informação dados que vão reforçando esses factos e realmente os Açores têm características que o tornam muito apetecível em termos de observação, estudo e principalmente a conservação das aves a nível europeu e mundial, desde espécies únicas, desde colónias de aves de dimensão muito significativa a nível europeu. Tudo isso são fatores, conjugados com a beleza das ilhas, com este caráter místico que os Açores têm, que cada vez têm trazido mais pessoas para observar aves, cada vez refletem a importância dos Açores a nível de conservação de algumas espécies e tudo isso é uma mais-valia para o nosso arquipélago. Com tanta riqueza, é importante preservar esta nossa avifauna. Nós temos atualmente, creio que, zonas de proteção especial e áreas consideradas importantes, correto? Exatamente. Pronto, nos Açores, todas as ilhas têm os seus parques de ilha e dentro destes parques de ilha, algumas zonas estão definidas também como Rede Natura 2000, portanto são zonas ou zonas de proteção especial ou sítios de importância de conservação, porque são importantes a nível europeu, quer a nível das espécies de aves que ali ocorrem, e por isso são zonas de proteção especial, quer a nível dos habitats, que são raros e prioritários a nível europeu também, e que por isso estão também assim designados e classificados como proteção a nível das diretivas Aves e Habitat, que formam depois a Rede Natura 2000. Cerca de 400 espécies migratórias podem ser observadas, não é? Os Açores, a nível das aves, assumem relevância, pode-se dizer, sobre três aspectos. Um é porque tem espécies que só ocorrem aqui, ou seja, se lhes acontecer alguma coisa, os Açores é que são os guardiões destas espécies, vá-se lá dizer. Temos o periolo, temos o painho, e esse é realmente, em termos de conservação, é o top, em termos da exigência e também do valor que os Açores têm. Depois temos, principalmente nas espécies marinhas, como o cagarro, temos espécies que têm aqui colónias muito significativas. Reproduzem-se por todas as ilhas, mas realmente com muita expressão. E então, em termos de conservação, é também essencial e o papel que os Açores têm é bastante importante. E aqui estamos a falar de algumas poucas dezenas de espécies, porque os Açores, como estão muito isolados no meio do Atlântico, a nível das espécies que ocorrem, que aqui se reproduzem, não é um número muito elevado. Depois o que se passa, e aí é o terceiro aspecto, e do ponto de vista da observação de aves é realmente uma mais-valia e é um aspecto que tem sido cada vez mais valorizado, que é as espécies que ocorrem aqui ocasionalmente. Os Açores não estão em nenhuma rota principal de migração, porque essas rotas normalmente são norte para sul, e então temos na Europa, da Europa para a África, e depois no continente americano, da América do Norte para a América do Sul, grosso modo. E os Açores realmente não estão em nenhuma rota destas grandes rotas de migração, mas devido à sua localização em pleno oceano, muitas vezes existem ou rotas alternativas ou espécies que são desviadas pelas tempestades, por exemplo, e que aqui acabam por encontrar um refúgio, ou algumas até utilizam mesmo para passar aqui o inverno. E aí sim, aí realmente o número de espécies já observado nos Açores cresce exponencialmente. E isso, para quem gosta de observar espécies diferentes, e por exemplo, para os europeus que se dedicam muito à observação de aves e que querem aumentar a sua listagem, poder encontrar aqui aves, por exemplo, que são da América do Norte, apesar de serem comuns na América do Norte, são muito raras de encontrar na Europa, e vai aumentar mais a sua lista, e em termos de observação e em termos de grupo de aves, do número de aves que é observado, de espécies diferentes,
os Açores têm cada vez mais destaque a nível europeu, principalmente. Lidará com certeza quase todos os dias na sua atividade com turistas. Nem sempre, nem sempre. Mas com turistas que de facto vêm aqui e com esse interesse. Qual é a reação? Aqui também, em termos de turistas, podemos diferenciar um pouco. Até temos grupos diferentes. Temos o turista que gosta de natureza, se calhar até nem percebe muito de aves, mas saber que há aves únicas que pode conhecer aqui nos Açores e é uma mais-valia. Se calhar também gosta de fazer percursos pedestres e gosta de conhecer as aves que vê. Gosta, se calhar, de botânica e das plantas e saber que também há plantas aqui que são únicas, que não se podem encontrar em mais sítio nenhum. E para esse, realmente ver aquilo que é único, que só pode aqui ser encontrado, é algo que valoriza muito a sua experiência. Depois temos também aqueles turistas mais especializados que procuram realmente ver as espécies que são mais raras ou com maior interesse em termos de com maiores necessidades em termos de conservação e a questão de existirem espécies endémicas dos Açores que só aqui podem ser encontradas, realmente é uma mais-valia e que vêm aqui à procura dessas espécies. Depois existem também os observadores que têm, que aí é mais como uma atividade ou de investigação ou um passatempo, mas que levado muito a sério, este de observar diferentes espécies e que realmente nos Açores encontram aqui, principalmente na altura do outono, em que com as tempestades também surgem mais espécies diferentes, as tais que vêm da América, por exemplo, e aqui realmente vêm cá porque sabem que todos os anos pode aparecer alguma coisa nova. Nesse caso, são turistas já muito especializados mesmo, e que regularmente vêm aos Açores porque interessa-lhes, nunca sabem o que é que podem observar. E então, ao longo de todo o ano, realmente os Açores conseguem oferecer diferentes coisas a quem procura para a observação de aves ou pela natureza em geral. Mas o crioulo, que é uma das nossas grandes riquezas em matéria de avifauna, é um pouco o resultado disso, é uma subespécie de colonizações antigas. Estarei a falar corretamente? Pois, aqui depois, pronto, em relação às espécies que são residentes, que são a avifauna dos Açores propriamente dita, aí realmente estamos a falar de pouco menos de 40 espécies que nidificam e que são aqui parte integrante do património natural dos Açores. Mas como são resultado já de uma evolução em separado do continente europeu, a maioria são espécies, quase todas são espécies de origem europeia, realmente já tem alguma divergência. O priolo é um exemplo, que é uma espécie única, não existe em mais local nenhum do mundo, só aqui na Ilha de São Miguel. A forma como se terá originado, porque existe um parente próximo, um primo europeu, que é o Dom Faf, mas depois não se sabe muito bem como é que terá sido realmente essa dispersão. Isto são coisas que levam centenas, milhares de anos e por isso também não é fácil conseguir ter certezas acerca de tudo. O priolo já esteve em risco. Sim, o priolo tem uma história que é muito ligada à própria história de São Miguel. O priolo terá sido possivelmente uma espécie relativamente comum em São Miguel. Com o povoamento de São Miguel, os registros que existem é que era uma ilha luxuriante de vegetação densa, de grandes arvoredos que hoje em dia já não existem, que foram depois com o povoamento e com o aumento das cidades e das vilas, foi sendo alterada e destruídos os habitats que existiam. E os registros que vamos encontrando, que não são muitos, mas os que vamos encontrando, por exemplo, o Gaspar Frutuoso falava nos priolos, também falava noutras espécies que hoje em dia já não existem, falava num pombo preto da serra, que era tão fácil de apanhar que quase à mão se conseguia capturar e capturavam às centenas, tal como faziam muitas vezes com as aves marinhas, que eram colónias que as coisas de um dia nem conseguimos imaginar como é que seria. E o priolo também já era referido, portanto, era uma espécie que ocorria cá. Durante o século XVIII, seria uma espécie tão abundante que depois até no século XVIII, século XIX, quando existiam os pomares de laranjeiras na zona sul da ilha, principalmente Furnas, Povoação, Vila Franca, que nesses pomares chegava a haver
danos provocados porque havia bandos de periolo que se alimentavam dos botões das laranjeiras, e então estava na listagem das pragas em termos de aves, era o melro negro, era o periolo também. Depois os pomares também desapareceram, foi uma parte da história de São Miguel. Em termos de floresta, a lauricilva, a floresta nativa que existia na ilha, foi sendo utilizada, foi sendo também destruída e substituída por outro tipo de usos do solo, que foram também mudando ao longo da história de São Miguel. E o periolo também se foi ressentindo disso. É uma espécie que está muito ligada a esse tipo de floresta. Em determinadas alturas do ano só se alimenta de plantas que existem nesse tipo de floresta. Também os pomares também desapareceram, que eram uma alternativa em termos de recursos. Foi ficando cada vez mais reduzida a sua área de ocorrência, o seu habitat, as plantas que ele precisa para sobreviver, e quando chegamos a meados do século XX, os registros que existem são praticamente inexistentes. Por exemplo, nos anos 60, foi notícia do Correio dos Açores quando se encontrou um periolo morto. Julgava-se que já estava extinto, que já não existiam, porque alguns investigadores e naturalistas que visitavam os Açores, e mesmo aqui de Ponta Delgada, tentavam fazer algumas expedições ainda ao Pico da Vara. Havia alguns registros da população do Nordeste e da povoação que ainda avistavam e ouviam periolos lá na serra, portanto acreditava-se que não estavam extintos, mas eram mesmo números muito, muito reduzidos. Conseguimos, no entanto, recuperar. Pois, felizmente é uma espécie que, pronto, em termos do seu habitat, da floresta de que ele precisa, hoje em dia todas as manchas que ainda resistiram estão protegidas, estão classificadas, fazem parte do Parque de Ilha. Portanto, em termos do seu habitat, a área tem-se mantido, tem sido agora melhorado com os trabalhos de conservação. E o problema que existe atualmente nas últimas décadas é que, pronto, o homem já não destrói diretamente a floresta, a lauricilva, mas ao longo de décadas e de centenas de anos foi trazendo para a ilha mais espécies de plantas, para jardins, para uso agrícola, que muitas delas tornaram-se invasoras. E é um dos grandes problemas em ilhas, são as espécies exóticas, espécies que não eram da ilha e que foram trazidas pelo homem e que depois se espalharam porque encontraram condições muito boas. Infelizmente, os Açores nisso são um exemplo muito bom, porque existem várias espécies destas que são pragas e que colocam em causa a biodiversidade dos Açores. E o periolo, hoje em dia, é uma das grandes ameaças. São algumas destas espécies que se vão espalhando e que têm estado, nas últimas décadas, a substituir e a destruir o habitat que ainda existe. Os esforços que têm sido feitos é exatamente reverter isso, ou seja, retirar essas espécies, melhorar a floresta, e o periolo também tem respondido bem a isso. Em termos de evolução da população, na última década, com estes esforços de conservação que têm sido feitos, a própria espécie também tem uma capacidade de sobrevivência e adaptação que contribui para melhorar estes fatores. Reduziu-se também a questão da mortalidade. No século XIX vinham cá naturalistas ou colecionadores pagos por museus, que na altura os museus queriam ter exemplares de espécies de todo o mundo, e havia alguns registros de em poucos dias matarem 50 periolos nas furnas, que era normalmente onde eles iam com maior facilidade. Um outro dizia que só com um tiro tinha morto 14 periolos numa árvore. Portanto, era mesmo uma espécie muito comum. E hoje em dia, felizmente, está a população a recuperar também. Portanto, a melhoria do habitat, a sua adaptação, já não haver essa caça. Podemos respirar talvez um pouco de alívio, mas sempre num permanente estado de alerta, não é? Sim, porque o problema é que, por exemplo, a maior ameaça, que é a questão das espécies invasoras, elas estão presentes e é impossível de retirá-las na sua totalidade. Portanto, o que se tenta hoje em dia é que as áreas recuperadas de lauricilva sejam cada vez maiores e mais resistentes a essa entrada das invasoras, portanto que a própria floresta vá recuperando e regenerando-se por ela própria, mas é um trabalho de continuidade. Portanto, estamos a falar em toda a ilha, as áreas de floresta natural são mesmo muito poucas. Temos no Pico da Vara e Serra da Tronqueira, temos as áreas de maior dimensão aqui na ilha. Também foi isso que permitiu que o periolo se tivesse conseguido manter. E hoje em dia essas áreas são uma proporção
quer dizer, quase ridícula em termos da Ilha de São Miguel. Estamos a falar de pouco mais de 1.500 hectares, se calhar nem é 5% da Ilha de São Miguel. Os habitats naturais são mesmo muito reduzidos e é preciso continuar esse esforço e insistir na sua conservação, porque temos não só o valor de conservação, mas depois também a nossa qualidade de vida beneficia muito disso. Para além do priolo, temos também outra espécie única dos Açores, portanto, aqui na Graciosa. Na Graciosa, e aqui de um grupo que é as aves marinhas, em que os Açores realmente têm um valor enorme, porque são várias espécies que ocorrem cá, algumas mais raras do que outras, mas outras, por exemplo, o cagarro, quem não conhece o som do cagarro, que preenche as nossas noites na primavera e no verão, é um valor muito elevado em termos do património natural dos Açores, as aves marinhas, e nomeadamente, claro, o painho monteiro, que é uma espécie que só pode ser, a tal questão, as espécies endémicas só podem ser encontradas em determinado sítio. Neste caso, é uma espécie que até agora só se conhece que nidifica na Graciosa, nos ilhéus da Graciosa. É possível que já tenha nidificado noutros locais. Já foram detectados registros da sua ocorrência também nas flores e no corvo, mas não há dados ainda de nidificação. Portanto, em termos de nidificação, estamos só com a Graciosa. As aves marinhas é um caso particular também da evolução dos Açores, porque, mais uma vez, com o povoamento, para já houve a caça, eram espécies muito utilizadas, desde a gordura dos juvenis até depois os adultos que eram caçados pelas penas e pela carne. E depois também trouxemos outros animais connosco, como os ratos, os gatos, que causam grandes problemas a nível da conservação dessas espécies. As aves como o painho monteiro, que são aves marinhas mais pequenas, portanto, para quem já viu um cagarro, é quase também uma gaivota, são aves de grande dimensão e por isso conseguem lidar melhor com essas ameaças. E então nas ilhas maiores, com mais pessoas a habitar, ainda conseguem resistir, e existem zonas muito importantes em São Miguel, em todas as ilhas têm zonas muito importantes de nidificação, mas as mais pequenas, que estão mais vulneráveis aos ratos, aos gatos, a maioria já só se encontra nos ilhéus, onde não existem essas espécies. Correto. Portanto, os ilhéus têm uma importância muito grande em termos das aves marinhas. E os da Graciosa são únicos, de resto? Os da Graciosa para já, os ilhéus da Graciosa têm uma diversidade de espécies que é muito elevada e que só isso dá-lhes uma grande mais-valia. O ilhéu da Praia já tem tido esforços de conservação também e tem sido muito estudado através das equipas do DOP e do Parque Natural da Graciosa. Portanto, é mais um santuário que temos. Quando tentava perceber um pouco mais da nossa avifauna, muitas das coisas para mim eram completamente desconhecidas, achei interessantíssimo o facto de, nas 9 ilhas dos Açores, apesar de haver naturalmente espécies migratórias em comum, haverem particularidades entre elas que as fazem diferenciar daquilo que é possível observar, correto? Sim, isso pois é tal coisa. Depois os Açores, serem 9 ilhas causa grandes constrangimentos muitas vezes, até mesmo a nível, por exemplo, de conservação, ou a nível de estudo. É muito diferente estar no continente ou estar numa única ilha e poder estudar uma espécie do que ter espécies que ocorrem em 9 ilhas e depois tem espécies que ocorrem durante o inverno, em ilhéus, onde só é possível chegar de barco. Tudo isso são constrangimentos complicados de resolver. Mas realmente tem essa mais-valia. Realmente todas as ilhas têm aspectos que, conjugados com a própria ilha e com as características da ilha, lhes dá características que quem vá visitar, seja para observar aves ou seja para outra coisa, ligada à natureza, realmente cada destino é único por si. Se falarmos de 2 exemplos que são muito fáceis, que é a questão de São Miguel, que tem o priolo, a questão da Graciosa, que tem o painho monteiro, o corvo também é um exemplo quase único, com a questão das aves que surgem durante o outono, com as tais espécies de ocorrência mais ocasional, em que já... De resto, um santuário para aves marinhas. Sim, para as aves marinhas é sem dúvida, tem das colónias maiores, até porque tem falésias. O corvo tem as maiores falésias atlânticas, com 700 metros ou algo assim, se não estou em erro. E em termos de aves marinhas tem uma boa diversidade de espécies e colónias de uma dimensão realmente enorme. E depois tem essa característica engraçada, como é uma ilha pequena,
a vegetação já foi muito reduzida, e depois também é do grupo que está mais perto do continente americano. No inverno surgem muitas espécies que depois são fáceis de detectar, e o corvo e as flores, mas principalmente o corvo, tem realmente uma facilidade de detectar essas espécies ocasionais, que faz com que de alguns anos para cá, no outono, em outubro principalmente, 10% da população são observadores de aves. Estamos a falar de uma população de 400 pessoas, claro. Chegam a ter 40 observadores de aves ali durante um mês, mais ou menos de forma permanente. Perante esta riqueza enorme, é importante cautelar a defesa da nossa avifauna. Estamos bem em matéria de legislação, é restrita, é moderna, estamos preparados para proteger este santuário? Sim, pronto, é assim, preparados, há sempre coisas que surgem com que não se está a contar. As alterações climáticas hoje em dia é um problema que tem sido cada vez mais falado e que ainda não sabemos o que é que vai realmente proporcionar. E nas ilhas são situações complicadas. Por um lado, se calhar conseguem ter, dizem, depois há teorias, há umas em que as alterações não vão ser tão fortes como a nível do continente, mas depois, por outro lado, também estamos muito limitados em termos de território e em termos de altitude. Portanto, há espécies que são mais de altitude, há espécies que são mais costeiras. O que é que vai acontecer com a subida do mar, por exemplo, ou com estes eventos extremos de mais tempestades e mais fortes? Portanto, há sempre coisas com que não estamos a contar. Com aquilo que estamos a contar, em termos realmente do que é necessário em termos de proteção, têm sido feitos bons esforços, a nível mesmo da população. Tem havido, acho que pelo menos da parte que temos acompanhado, as pessoas vão percebendo mais o valor que têm. Algo que às vezes dizemos é que nem toda a gente precisa de gostar da plantinha ou do passarinho, mas a verdade é que proteger e conservar os seus habitats melhoram a nossa qualidade de vida, melhoram a nossa água, melhoram o nosso ar. Portanto, protegermos este valor natural é realmente algo que vai muito para além da própria espécie que estamos a proteger. E nisso realmente os Açores podem ser cada vez mais um exemplo. Já temos muito bons exemplos, temos o SOS Cagarro, que é das maiores campanhas de envolvimento popular que temos no país de certeza, a nível europeu é um exemplo muito bom. Temos os esforços de conservação com o Priolo, temos o Penho Monteiro e o trabalho que tem sido feito a nível de investigação, a nível da proteção da própria espécie. Existem bons exemplos que temos que deixar de ser exemplos e espalhá-los e torná-los cada vez mais o dia-a-dia na nossa atitude também perante a natureza. Joaquim Teodósio, muito obrigado por ter estado neste Magazine Verde. Continuo a lutar pela defesa da nossa avifauna e desta importante riqueza de que aqui falámos hoje. E assim que está aí em casa, agradeço imenso a atenção que nos dispensou no programa desta semana. Regressaremos na próxima. Até lá, mantenha um espírito verde e lute pela defesa da nossa herança ambiental.